sim uma sobreposição de algum ali. Ainda mais porque no atual governo existem alguns impasses, principalmente no Congresso, entre o Congresso Nacional e o presidente da República, né? Porque ele vai lá, ele faz um veto, o Congresso Nacional vai lá e derruba, e isso acaba gerando tanto um desconforto para os apoiadores e uma dúvida entre os cidadãos brasileiros. Mas é válido a gente entender e pensar um pouco mais na história brasileira acerca da separação dos três poderes, para a gente entender a funcionalidade deles, essa questão da independência que eu citei e a importância dessa independência, dessa harmonia. E essa separação dos poderes, ela é garantida pela Constituição desde o período da redemocratização do Brasil, que aconteceu lá em 1985. Mas essa separação dos poderes é muito mais antiga que esse texto constitucional. E ela tem resquícios lá na Grécia Antiga com Aristóteles, com John Locke e com Montesquieu, que foi o filósofo que garantiu que a separação dos poderes seja como ela é hoje, executivo, legislativo e judiciário. E essa independência ela é importante porque os poderes eles precisam de uma certa autonomia para poder exercer as suas funções corretamente. E isso é conhecido como mecanismo de freios e contrapesos. Ele foi criado por Montesquieu, que é o filósofo que eu acabei de citar, e esse mecanismo ele existe justamente para que não haja abuso entre os poderes e também a superioridade entre eles. Muito bem, são 6h33, 6h33. Recentemente eu vi uma publicação, Leandra, que afirmava que Minas Gerais seria o estado que menos, na verdade, vai ser o único estado brasileiro que não vai crescer nesse ano de 2022. Todos os estados brasileiros, ou alguns, principalmente os do Nordeste, vão ter o crescimento positivo. Crescimento é positivo, né, Matheus Alves? Vai ter um crescimento relevante do PIB, em torno de 2 a 3,5%, e alguns estados vão ficar estagnados. Só que a notícia que a gente traz agora é a respeito do superávit, registrado pela primeira vez desde 2012. Por que o superávit? O que superávit é importante para que um governo possa passar confiança para os investidores em nível do Estado? O que o superávit representa de bom para o governo? E depois, na sequência, eu vou te perguntar por que isso se deu em Minas Gerais. Beleza. O superávit ele acontece ali justamente quando há um equilíbrio das contas públicas. Ou seja, é fechado o orçamento nacional, ou nesse caso do Estado, com um saldo positivo. O Estado ele é fechado as contas dele com lucro. E isso não estava acontecendo desde 2012. Então, eles fecharam o balanço, estávamos fechando o balanço em vermelho desde 2012, e o governo de Minas Gerais divulgou recentemente que aconteceu um superávit, né, um saldo positivo. E isso é visto entre eles, como eu disse, um equilíbrio das contas públicas, por causa dos déficits que foram acumulados nos anos anteriores. Então, como teve muito déficit, muito saldo negativo, agora a gente tem um saldo positivo e isso é encarado como um equilíbrio nas contas públicas. E a gente teve uma receita aí de mais de 100 milhões no saldo positivo do Estado, e isso é uma coisa muito boa, e a gente pode levar em consideração que isso aconteceu por causa da própria gestão do Estado de Minas Gerais, né, do corte que teve dos gastos desnecessários, as melhorias da gestão das despesas, o crescimento da receita também deve ser levado em consideração, e tudo isso contribuiu para que acontecesse, de fato, esse saldo positivo no Estado. Leandra, e agora o Estado de Minas Gerais registrou esse superávit pela primeira vez desde 2012. Minas Gerais a gente sabe que principalmente do governo Fernando Pimentel houve aí um acréscimo na quebradeira do Estado. A gente sabe que Antônio Anastasia, Aécio Neves conseguiram controlar as contas, mas gastaram bem. Só que chegou na época do Pimentel e ele não conseguiu fazer esse balanço das contas. Com certeza. E foi o que eu disse, o que aconteceu de fato para que esse superávit acontecesse foi esses cortes de custos desnecessários, uma melhor gestão que a gente pode estar encontrando aí
na gestão nova do Romeu Zema. Então, todas essas ações que vêm acontecendo com o governo dele, eles propiciaram esse superávit, esse saldo positivo na economia. A venda da folha também, dos pagamentos dos servidores, também foi outra questão que ajudou muito nesse saldo positivo. Então, com certeza, o maior ponto de todos que a gente pode elencar para que isso aconteceu de fato foi uma gestão eficiente. Muito bem, são 6 horas 36 minutos aqui na Rádio Clube 98, 6 horas 36 minutos. Além dessa condição política do superávit e também das declarações do ministro chefe da Casa Civil, nós tivemos também essa semana do INSS, não sei se você acompanhou, Leandra, a gente teve aí a modernização da prova de vida. Bom, é um passo importante para reduzir as filas do INSS, só que esse é o primeiro de muitos, porque a gente sabe que o INSS aí é um dos órgãos do governo que, sinceramente, não as pessoas, mas o órgão, a instituição em si, tem prestado um desserviço à população há muitos anos. Sim, com certeza. Essa notícia aí eu confesso que eu não acompanhei muito bem. O que eu acompanhei mais foi essa repercussão que teve gigante de superávit dos estados e essa questão também dos três poderes, né? Mas, sem dúvida alguma, o INSS é um órgão importante para a nossa economia, para o nosso país em si, mas eu confesso que eu não tinha dado muita atenção para esse assunto e eu vou pesquisar mais. Leandra, e também a gente não pode deixar de falar a respeito do Jovem Politicando, um projeto de sua idealização, e essa semana você teve uma live também no seu perfil do Instagram. Tive mesmo. Eu fiz uma live com um Instagram chamado Politiqueiros, que também tem o incentivo de propor a política no meio jovem, e a gente conversou sobre jovens na política, um assunto que é muito importante, é complexo e deve sim estar em pauta nos debates políticos. Foi um momento de debate muito, muito saudável. A gente conversou com vários jovens que interagiram na nossa live e foi muito bacana. Show de bola, Leandra. E a sua participação aqui no De Tudo Um Pouco, no Em Pauta, às quintas-feiras, é claro, acontece sempre aqui conosco. E, Leandra, o seu destaque final, um assunto relevante que você deseja falar aqui no nosso programa. Isso, olha, o assunto mais importante que eu quero deixar em pauta aqui é sobre a participação dos jovens na política, que desde o início do século XX, isso saiu agora nas notícias dessa semana, que desde o início do século XX, os jovens participando da política decaiu muito. Então, a gente está com um déficit gigante, o menor índice de participação percentual dos jovens na política, que é preocupante. E outra questão que a gente deve levar em consideração é sobre o título. Os jovens têm ali até o dia 4 de maio para tirar o seu título. Ele está sendo feito de modo online, no site, né, do TSE. Então, você jovem, vai lá, tire seu título. É importante para a gente fortalecer a democracia, não só numa questão social coletiva, mas também para nós cumprirmos nosso papel como cidadão, que é um direito, um dever de todos, e a gente tem sim que fortalecer o nosso país e deixar o nosso voto aí. Então, até dia 4 de maio é o prazo final para você tirar o seu título. Obrigado, Leandra Cibele, por sua participação aqui no De Tudo Um Pouco. Uma ótima noite para você. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. E é claro, até lá, movimentação política em Brasília, sobre o seu olhar atento. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pela participação aí. E acompanhe o nosso Instagram lá, o Jovem Politicando, que vai ter muita coisa boa.